Primeiro de tudo é que esse equipamento, diferente dos que a gente tem, da maior parte dos drones hoje no mercado, ele é um produto estritamente americano. Foi feito nos Estados Unidos, sabe? Peças vende todo mundo, mas a montagem, a estrutura dele, software, tudo é fabricação americana, tá? E suporte e peças para ele também, todo no solo americano. Esse drone está em pré-venda, tá? E eu vou deixar no final para vocês o site deles. Vou falar um pouquinho sobre o equipamento, vou passar um vídeo institucional para vocês também e um pouquinho do que é esse drone, em que áreas ele pode ajudar, alguns diferenciais deles, tá? Então, como eu disse, primeiro, ele é fabricado nos Estados Unidos, ele tem peças e suportes no solo americano e ele usa uma tecnologia de mapeamento tridimensional com câmeras 4K. Ele não usa sensor infravermelho, ele não usa sensor APS, nada. Ele tem 6 câmeras nesse drone de 4K, de 30 FPS cada uma, e cada câmera dessa tem um ângulo de 200 graus. Para vocês terem só uma noção do que é isso, esse drone, do jeito que ele está hoje, juntando todas as câmeras dele, ele tem uma câmera de 360 graus equivalente a 45 megapixels. Tá? Se a gente for considerar aproximadamente, comparando com o Mavic 2 Pro, o Mavic 2 Pro teria em torno de 5 megapixels para sensoriando ele em 360 graus. E o Mavic Air, que seria um menorzinho, ele teria algo em torno de 2 megapixels só. Mas não é apenas isso que esse drone traz, não. Esse drone, ele traz um mini processadorzinho dentro dele, mini na maneira de falar, porque realmente é pequeno, mas é o processador da NVIDIA Jetson TX2. Para quem não sabe, esse processadorzinho tem 256 cores GPU, tá? Com capacidade de processamento de cerca de 1,3 trilhões de operações por segundo. É um negócio absurdo o que ele consegue fazer. E essas câmeras, junto com esse processador, para quem tem aí um PC gamer, ou quem já jogou usando uma NVIDIA da vida, sabe o quanto uma GPU faz diferença para poder tratar a imagem. O que isso faz junto com esse processadorzinho Jetson é que ele consegue simular com alguns milhares de pontos esse 360 graus como se fosse um radar LiDAR, que é o mesmo, por exemplo, que os carros da Tesla usam para fazer um mapeamento de vias onde ele passa. Só que como é câmera 4K e a quantidade de pontos que ele consegue pegar é uma enormidade, a gente tem um drone que praticamente enxerga com uma qualidade 4K em 360 graus full time. Ele enxerga e consegue identificar obstáculos o tempo todo, em qualquer direção, acima, abaixo, atrás, do lado e em qualquer distância, porque a gente está falando numa câmera 4K de altíssima resolução. Tá? Ele também traz aqui, como vocês podem ver no videozinho, esse itemzinho, que é desse tamanhozinho assim, é o que eles chamam de beacon, tá? O beacon é um pequeno controle, porque esse drone você pode controlar ele no telefone celular, no beacon, que é esse equipamentozinho pequeno, e também no controle remoto. Com uma diferença. O voo, quando você faz nele, ele tem a inteligência artificial de assistência o tempo todo. Então o tempo todo você vai voar com ele com uma inteligência artificial controlando ele. Se você fizer o controle usando o beacon, você pode direcionar ele, colocar ele onde você quiser, acima, abaixo, fazer funções, por exemplo, como o drone, que o DJI tem, que é o modo de voo, o Orbit, o Rocket, e tantos outros modos de voo. Só que a diferença é que você apenas movimenta esse pequeno equipamento. Tá? O que acontece é que no telefone celular você vai ter um raio aí de uns 100 a 200 metros controlando ele no telefone celular. Sabe outra coisa que é novidade nele também? O telefone celular você não controla ele com os 2 dedos.
Você marca o alvo e controla ele com um botão só, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Porque o alvo que você marcou, ele sabe definir para onde ele está indo, o que ele tem do lado, o que ele tem à frente e atrás, e ele consegue desviar de obstáculos muito bem, tá? Outra coisa importante desse drone é que quando você usa ele com o padrão tracking, para ele poder te seguir, ele não precisa do GPS, porque ele segue o posicionamento do beacon, ou de onde está o controle. E ele simplesmente descarta, porque ele entende e ele sabe onde está o emissor de controle. Falando ainda sobre o beacon, ele pode controlar o drone até uma distância de 1,5 km, apenas com a movimentação dele, com as ativações que você faz dentro dele. Tem algumas funções que são interessantes e você pode trabalhar com ele. Já se você colocar no controle remoto, ele vai expandir essa distância para 3,5 km. Tem vários modos de voo, tá? E uma coisa que chama a atenção é que estruturalmente ele parece muito com o controle do Parrot Anaf. Então, para quem já viu ou já viu alguma coisa do Parrot Anaf, os controles são realmente muito parecidos. Apesar de que essa empresa, que é a Skydio, ela tem mais ou menos 10 anos que existe. Esse é o segundo grande drone que ela produz. O primeiro foi o Skydio 1 e foi muito bom. Esse sistema de posicionamento e câmeras eles fizeram nele primeiro. Mas acabou que ele era muito grandalhão, muito diferente. Eles optaram por fazer o 2 e embutir um monte de coisas nele, tá? A câmera frontal, que aparece aqui, ó, se vocês forem ver, a câmerazinha dele, parece que ela é fixa, né? Mas não é não. Essa câmera ela é um gimbal de 3 eixos que movimenta as duas partes dele, que estão em cima, ainda tem um movimento lateral e tem um movimento para cima e para baixo dessa câmera, tá? Outra coisa, o aplicativo dele de telefone é bem simples, não tem muito problema para se usar. Tem muitos modos de voo, tá, dentro dele, tantos quanto os da DJI. Não tem nenhuma grande diferença ou nada demais, tá? A outra coisa que chama a atenção nesse equipamento em específico é que a Skydio, como empresa, ela deixou um compromisso da Skydio com os proprietários, ou com quem comprar esse drone. Na verdade, além de um compromisso, é quase que um desafio. Ela escreve o seguinte no site: estamos atrás do Skydio, a empresa, né, está atrás do Skydio com uma promessa simples. Se você estiver operando o Skydio 2 dentro das diretrizes de segurança de voo, seguro, e ele travar, ou cair, ou tiver qualquer problema, a Skydio vai fazer o reparo e a substituição gratuitamente, sem cobrar nada por isso. Tá legal? A gente tem alguns pontos interessantes sobre as especificações desse drone e eu vou passar para vocês, tá? Esse drone pesa com bateria e tudo que precisa para o voo em torno de 775 gramas. O tempo de voo estimado dele é em torno de 23 minutos, a gente sabe que eles exageram um pouco, então a gente vai diminuir isso aí para uns 18, né? Mais ou menos. A velocidade de voo dele máxima em torno de 57 km por hora e a resistência do vento que ele consegue suportar em torno de 40 km por hora. Esse drone usa uma bateria de 3S de 4.280 mAh, tem o gimbal de 3 eixos, como eu falei. A câmera dele é de 4K para 60 fps, 100 megabits de gravação de bitrate. As câmeras de navegação, que são esses pontinhos que estão em cima dos braços dele, são 3 em cima e 3 embaixo dele. São câmeras de 4K, são 6 câmeras no total, 4K, CMOS Sony de 1.3 polegadas. Ela tem cada uma individualmente uma visão de 200 graus e a taxa de frames por segundo dessas câmeras é de 30 fps. Tá? O sistema de posicionamento que esse drone usa é GPS, americano e GLONASS, e ele opera nas faixas de frequência Wi-Fi de 2.4 GHz a 5 GHz.
Acho que todo mundo está perguntando aí, é muita tecnologia, né? Quanto que esse treco custa ou quanto que ele vai custar. O preço estimado desse drone, por ele ser um pré-lançamento, ele está no site da Skydio, eu vou deixar para vocês no final, em torno de $1.000, tá? Ele são unidades que estão sendo fabricadas e vocês podem, quem tiver interesse, fazer uma reserva lá pagando $100 para eles. Eles fazem a reserva e quando o drone estiver pronto para poder ser enviado, eles vão fazer a cobrança dos outros $800, tá? As vendas desses equipamentos são feitas apenas nos Estados Unidos e Canadá, mas para quem tem aí aqueles sisteminhas que você pode efetuar uma compra lá nos Estados Unidos, mandar entregar e depois essa empresa manda para o Brasil, fica uma pedida, ele vai funcionar de maneira adequada lá sem maiores problemas, tá? Aí eu vou passar um vídeo para vocês que eu montei de algumas coisas institucionais que a Skydio já deixou neles, e eu chamo a atenção que no rodapé do vídeo, na parte de baixo do vídeo, ele tem uma indicação de quando o drone está sendo pilotado pelo controlador e pela inteligência artificial, e quando ele não está sendo pilotado pela pessoa, está só usando os sensores de 360 graus dele, que são as câmeras, e a definição. Quando vocês verem no vídeo um mapeamento em vermelho e verde tridimensional, não se assustem, isso é a forma como ele entende o mundo ao redor dele, é o radar dele, é a forma como ele mapeia as unidades. Apesar das imagens serem em 4K, ele basicamente mapeia como pontos matemáticos, tá? Outra coisa importante é que se esse drone você estiver voando com ele numa área fechada, ele simplesmente pode descartar o uso do GPS, tá? Ele não precisa do GPS para operar em áreas fechadas, inclusive dentro de casa. Se você marcar ele para poder te seguir dentro de casa, fazer um tracking dentro de casa, ele pode voar porque ele não vai bater, tá? Porque aquilo que eu vi desse drone, e depois eu vou falar uma outra coisa, que é o que vai acontecer com o lançamento da DJI, a gente está próximo de ver o DJI Mavic 3 sendo lançado, e já adianto para vocês que o Mavic 3 vai usar a mesma tecnologia desse drone, que é o radar LiDAR com câmeras de 4K. Porém, esse drone tem 45 megapixels e o Mavic 3 vai ter 65 megapixels de radar. Ainda não tem muitas indicações de quantas câmeras serão, mas esse drone vai dar para vocês terem uma ideia de como é que o Mavic 3 do futuro, que está próximo, vai se comportar. Esse drone já está homologado para drone deploy, tá? Então quem for trabalhar com ele em engenharia, você vai conseguir fazer engenharia de alto nível a baixa altitude, mesmo com obstáculo. Imagina isso mapeando túneis, porque ele consegue, tá?
Então, pessoal, quem aí ficou babando? Eu fiquei. Esse drone é um espetáculo à parte, é uma evolução muito grande. E sim, Hudson, a bateria dele é por baixo, ele pousa direto no chão, mas esse drone tem uma particularidade. Ele pode pousar na mão também, bem tranquilo, tá? Sobre a questão de linhas, apesar da câmera dele ser 4K, assim como o Floripa passou aí, eu também duvido que ele consiga detectar uma linha. Mas é incrível o que esse drone faz. Uma coisa que chama a atenção é que ele tem dois motores, a parte de trás acima do drone, e dois motores para baixo. E isso tem um porquê. Porque para poder colocar as câmeras de 360 graus desse jeito, os motores precisavam alternar. Não tinham como colocar os motores em cima, senão não daria certo, tá? Pessoal, o site da Skydio é www.skydio.com. Eu vou colocar aí no chat para vocês. O Porto perguntou se talvez entregue na Europa. Porto, assim como os brasileiros, se você tiver algum site que faça a remessa para você, é possível. Acho que não tem problema algum com relação a isso, tá? Vou colocar o site aí no chat. Quem quiser dar uma olhada lá, tem muito material lá no site, tem inclusive as especificações técnicas dele, mais avançado, mais apuradas do que eu coloquei aqui, mas tá aí, o site está no chat para vocês. É um drone simplesmente espetacular. Agora, vocês querem saber da maior? É que a DJI está indo nessa mesma linha desse drone, vai embarcar, ainda não sei dizer ao certo qual vai ser o microprocessador para a inteligência artificial deles, mas existe realmente uma grande probabilidade da gente ver o DJI, o Mavic 3, que está para pré-lançamento, com algum processador bem parecido desse do Jetson. Felipe, sobre o FPV, ele não foi pensado inicialmente para isso. Por quê? Porque ele foi pensado para você conseguir fazer movimentos com ele, ou seguir você, ou voar com você, sem necessariamente você estar vendo. Mas como esse drone já teve o desenvolvimento do drone deploy, né, ele já está desenvolvido para o drone deploy, então o pessoal de engenharia pode usar ele. E eu também já dei uma pesquisada, existe na internet o SDK de desenvolvimento para esse drone. Eu acredito que seja só uma questão de tempo para que o pessoal desenvolva ou inclua ele em algum software de FPV. Para mapeamento, é você poder fazer o mapeamento em áreas que até então eram impossíveis. Por exemplo, você poderia fazer o mapeamento dentro de uma mata com árvores, né, muito altas. Óbvio que ele não vai conseguir desviar de itens muito finos, mas no site da Skydio tem um comparativo entre ele e o Mavic Pro 2, usando o sistema de tracking de rastreamento, e o Mavic dentro de uma mata alta, grande, para uma trilha de moto, e o Mavic Pro 2 não deu conta de acompanhar ele, enquanto que o Skydio fez todo o percurso desviando de árvore, passando por baixo das coisas. Esse drone ele identifica uma forma de voar. Onde tiver que voar, se você marcar para ele voar, ele vai achar uma forma de voar e vai achar uma forma de te seguir. Para quem tá aí tipo, vou comprar, esse drone é só um precursor do que tá vindo de tecnologia aí. O Mavic 3 vai trazer as câmeras de 360 igual esse drone, provavelmente um processador tão poderoso quanto esse NVIDIA Jetson, se não for o próprio NVIDIA, e a gente vai ver o Mavic Pro 3 tendo a mesma capacidade. Dúvidas ou comentários, pode mandar aí embaixo. Quem não está inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho, que isso ajuda bastante. Tchau, fiquem com Deus.